para a gente começar a lidar com a otimização, a gente tem que, como primeiro passo, aprender a construir um problema de otimização. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos lidar lá, ver como construir o problema, apresentar os tipos de problema de otimização e os tipos de variáveis de projeto que a gente pode ter dentro de um problema de otimização. Tá? Como normalmente a gente tem um background mais legal em engenharia estrutural aqui, vamos pegar um problema bem simples lá da mecânica dos sólidos. Tá? Então o que a gente quer fazer? A ideia, como um problema padrão aqui para a gente usar de exemplo, como projetar essa estrutura aqui. Tá? Então seria uma viguinha engastada aqui no lado esquerdo e com uma carga pontual de intensidade Q aplicada no lado direito. Tá? Então veio para a gente já do projeto arquitetônico, etc., que o comprimento dessa viga é L, então a gente não pode mexer. Já veio para a gente o material a ser utilizado, então a gente conhece aqui o módulo de elasticidade dessa estrutura, assim como uma tensão admissível do material, que foi obtida lá em algum tipo de ensaio. A gente escolheu aqui um modelo de Euler-Bernoulli para modelar a nossa viga. Então a gente tem como premissa aqui lá que as hipóteses de Euler-Bernoulli são suficientes para a gente obter a resposta mecânica da estrutura, e carregamento e falha vão ser definidos aí por algum dado código. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai ver mais em detalhe, pegar um critério de falha aqui bem simples para conseguir escrever o problema de forma analítica bem tranquilamente. Tá? Além disso, foi definido lá aqui a seção transversal da nossa viga retangular. Tá? Então, com todas essas coisas já definidas, o que resta para a gente fazer? A primeira coisa dentro de um problema de otimização, que característica dessa estrutura eu quero melhorar? Tá? Então eu poderia ter aqui como objetivos, como características que eu considero como objetivo, o custo, o volume, uma performance estrutural como minimizar um deslocamento máximo, etc. Tá? Então, essa característica estrutural que a gente quer melhorar, a gente vai chamar de função objetivo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente define dentro de um problema de otimização é a nossa função objetivo. No nosso caso aqui, a nossa função objetivo vai ser sempre uma funçãozinha f. Tá? Então, por exemplo, eu posso escrever uma função objetivo bem simples para esse probleminha, como minimizar custo de material da estrutura. Então, com que cara ficaria essa função f? O custo material a gente poderia escrever como o quê? Como o volume da estrutura vezes o custo por metro cúbico do material, por exemplo. Tá? Então, o volume da minha estrutura vai ser o quê? L, o comprimento, vezes a altura da minha viga A e a base dela B. Tá? Então, aqui a nossa função objetivo ficaria B vezes A vezes L vezes esse custo aqui por metro cúbico, por exemplo. Tá? Então, notem que num problema de otimização, em cada etapa que a gente for ver aqui, a gente vai transformar um conceito, alguma coisa que eu queira, no caso aqui uma característica estrutural, numa função. Beleza? Então, essa é a ideia de um problema de otimização. Alguém pode comentar, professor, essa função objetiva é muito simples, ela não leva em conta aí, por exemplo, o custo de montagem, o custo de descarga, etc. dessa estrutura. Com certeza. Então, o problema de otimização mais simples possível para esse nosso caso é esse. Daqui para frente a gente pode ir complicando ele bastante. Beleza? Então, no curso aqui de otimização nesse trimestre, a gente vai lidar com problemas que têm um objetivo só, que é o mais corriqueiro em engenharia. Tá? Existem alguns casos especiais que a gente pode ter vários objetivos a serem
melhorados. Tá? Então, nesse caso, a gente cai num problema de otimização multiobjetivo. Então, o que é um problema de otimização multiobjetivo? A nossa função objetiva, agora eu escrevi com uma Fzão maiúsculo. Ela se torna uma função vetorial. Tá? Por quê? Cada entrada do meu vetor é um objetivo diferente que eu tenho. Então, eu vou ter lá n obj funções objetivos diferentes que eu quero maximizar ou minimizar elas todas concomitantemente. Beleza? Então, no exemplo da nossa viga, como é que a gente podia transformar ele num problema de otimização multiobjetivo? Eu poderia ter a nossa funçãozinha f1 como sendo volume e considerar também uma funçãozinha f2 como sendo a deflexão máxima, o deslocamento máximo da viga, que ocorre aqui na extremidade livre. Então, lá da mecânica da resistência a materiais da graduação, esse deslocamento que era que L ao cubo sobre 3i. Então, a gente quer ao mesmo tempo minimizar o volume e minimizar o deslocamento máximo. Tá? Então, isso vai gerar um novo campo de aplicação de otimização, que quem tiver mais curiosidade pode até tratar como projeto final da disciplina, mas a princípio a gente não vai lidar diretamente com eles aqui. Beleza? Então, voltando para o nosso probleminha padrão, a gente quer então minimizar o custo dessa estrutura, custo de material que ela tem, que a gente viu lá, que é a nossa funçãozinha f, b vezes a vezes l vezes o custo por metro cúbico. Tá? A segunda parte de um problema de otimização é responder a seguinte pergunta: quais parâmetros estruturais eu posso modificar? Então, se a gente olhar para a nossa função objetivo, olhar para o nosso problema em si aqui, o L veio lá da arquitetura, não posso mexer. O custo por metro cúbico vem do mercado, não consigo mexer. Então, as únicas coisas que eu consigo mexer na nossa estrutura, nossos parâmetros que eu consigo mexer, vai ser a altura da viga A e a largura B. Tá? Esses dois caras, ou seja, esses caras que eu consigo mexer para minimizar ou maximizar minha função objetivo, eu vou chamar de variáveis de projeto. E esses caras a gente vai sempre armazenar eles dentro do nosso vetorzinho x. Tá? Então o vetorzinho x ele vai armazenar as nossas variáveis de projeto, que para o nosso exemplo aí é a base da nossa viga e a altura dela. Tá? Então esse aqui a gente chama de um problema de otimização de duas dimensões, porque o nosso vetorzinho x tem dimensão n igual a 2, tem duas variáveis de projeto. Beleza? Então essa é a ideia. Primeiro a gente define o que eu quero melhorar no meu problema de otimização, nossa estrutura no caso aqui. Depois eu vejo quais parâmetros da estrutura eu consigo modificar de forma a minimizar ou maximizar a nossa função objetivo. Beleza? Então só voltando um pouquinho a notação ali, a gente tem que o vetor x pertence ao conjunto Rn, né, R2. Se a gente voltar para a nossa slide aqui da função objetivo, o que quer dizer esse carinha que está aparecendo na tela? F2 pontos, Rn, flechinha R. Isso quer dizer, a função f mapeia um conjunto de n dimensões num conjunto R de uma dimensão só. Tá? Então só para ter e relembrando a notação matemática do que vai aparecendo. Para os problemas multiobjetivo, eu vou mapear um espaço Rn, que é a dimensão do x, num espaço Rn obj, que é o número de funções objetivas que eu tenho. Tá? Então, como é que se lê essa coisa aqui? É f mapeia Rn em Rn obj. Tá? Beleza, então se eu deixar o meu problema de otimização nesse sentido aqui, a gente pode ver também que tipos de variáveis de projeto a gente tem. Tá? Então, os tipos de variáveis de projeto normalmente são o que? São variáveis contínuas, ou seja, o vetor x pode assumir qualquer valor no espaço Rn, ou seja, se eu definir lá que a altura da minha viga possa variar entre, vamos dizer, 10 centímetros e 90 centímetros, qualquer valor nesse intervalo é aceitável. Pode ser 0,10, pode ser 0,12345, pode ser 0,3
38,7, qualquer valor real nesse intervalo pode ser assumido. Tá? Então, aí a gente chama de variáveis contínuas. E o outro tipo de variável que existe são variáveis discretas, onde cada parâmetro, cada variável de projeto pode assumir somente valores discretos dentro de um conjunto. Então, por exemplo, a altura aqui A pertence ao meu conjunto discreto sigma A, ou seja, ela pode assumir somente esses 5 valores aqui, 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. E se, de forma similar para o B aqui, como está na tela. Tá? Então, essa é a diferença entre variáveis contínuas e discretas. Os métodos matemáticos ou baseados em gradientes que a gente vai ver nessa disciplina, normalmente eles só conseguem lidar aqui com variáveis contínuas. Então a gente vai ficar aí limitado a problemas com variáveis contínuas nessa disciplina. Tá? Existem formas de fazer algoritmos com baseados em gradientes lidar com variável discreta. Também pode fazer um trabalho final nesse tema, mas de forma usual aqui a gente vai ficar contido aqui nas variáveis contínuas. Beleza? Agora, se a gente deixar o problema da otimização com essa cara aqui, seria o que? Eu quero minimizar a minha função f variando a e b. Tá? Se eu deixar ele assim, o que pode acontecer? Qual que é o meu f mínimo, o meu volume, o custo mínimo da estrutura? Eu posso colocar a e b igual a zero e ter um custo igual a zero, não gasto nada, mas também não tenho estrutura. Ou ainda posso colocar a positivo e b negativo, então vai me gerar dinheiro a estrutura. Logicamente isso não faz sentido. Tá? Então, para nosso problema fazer sentido físico, a gente tem que fazer o problema da otimização obedecer algumas regras. Tá? Que no nosso caso, essas regras a gente vai chamar de restrições, em português. Aí, tá? São as regras que a estrutura tem que obedecer para ela não cair. Tá? No nosso caso, seria, por exemplo, um caso bem prático, as normas estruturais vão definir uma série de regras, de recomendações a serem seguidas para a estrutura não entrar em colapso. Então, nesse sentido, a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso probleminha base aqui. Então, o que a gente vai ter? Que tipos de restrição a gente vai ter? Nós vamos ter as restrições de desigualdade, que são aquelas clássicas que a gente vai obedecer num projeto estrutural. Por exemplo, a tensão atuante, o sigma, que é a função do vetor x das variáveis do projeto, tem que ser menor do que a tensão admissível do material. Essas variáveis, essas restrições de desigualdade, nós vamos dar o nome delas de G, funções G. Tá? E sempre escrever elas nesse formato aqui, sendo alguma coisa menor ou igual a zero. Tá? Então é o formato uniforme aqui da gente escrever nossas restrições, vai ser sempre menor ou igual a zero. Tá? Porque isso, quando a gente for lidar tanto analiticamente quanto depois principalmente nos algoritmos, a gente ter um formato pronto, que a gente escreve o nosso problema e põe para o algoritmo resolver. Então vai precisar alterar o algoritmo cada vez que tenha uma forma de escrever o problema diferente. Tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. Se a nossa tensão atuante, o sigma que depende de x, for igual a 10 e a tensão admissível for igual a 20, o que está acontecendo? Vai ficar 10 menos 20 igual a menos 10, que é menor que zero, ou seja, essa relação aqui é satisfeita. Se for o contrário, o número vai ser positivo e a restrição vai ser chamada de restrição violada. Tá? O segundo tipo de restrições, que para a gente em engenharia vai ser um pouquinho mais não tão usual, são as restrições de igualdade. Tá? Uma coisa tem que ser igual a outra. Um exemplo aqui de restrição de igualdade para esse problema poderia ser: a gente define uma relação entre a altura e a base do problema de forma a priori. Então a gente vai dizer que a altura da viga tem que ser igual a 4 vezes a base. Beleza? Isso aqui vai se tornar uma restrição de igualdade e a gente vai dar o nome de H minúsculo para as funções de restrição de igualdade. E a gente sempre vai
escrever elas nesse formato aqui de alguma coisa, nossa regrinha, sendo igual a zero. Beleza? Se vocês olharem, lembrando do slide passado, o nosso vetor x era o que? A base e a altura. Nosso vetor x era a base e a altura da nossa viga. Então a gente vai ver que tanto a função objetivo quanto as restrições dependem das variáveis de projeto. Tá? Aqui está bem explícito, aqui elas vão aparecer dentro dessa função, como a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, desse slide aqui da parte das restrições, que é a terceira parte de um projeto estrutural, de um problema de otimização, a gente tem que lembrar que as restrições podem ser de desigualdade e de igualdade, e a gente sempre escreve elas nesse formato de menor ou igual a zero ou de igual a zero, dependendo do seu tipo. Uma coisa que vai ser importante quando a gente for lidar com algoritmo numérico de otimização mais para frente vai ser a questão da normalização das restrições. O que é normalizar as restrições? Ao invés da gente escrever elas nesse formato que está aparecendo aqui, eu vou sempre colocar tensão, o esforço atuante divididos por capacidade. Menos 1 menor ou igual a zero. Tá? Isso vai fazer o quê? Não importa o tipo ou a ordem de grandeza das minhas restrições, eu vou ter sempre aqui uma espécie de percentual de violação igual para todo mundo. Então, por exemplo, tensão está lá em 10 a sexta, uma unidade 10 a sexta. Dimensão em centímetros está na ordem de grandeza de 10 a menos 1. Então são coisas muito diferentes. Se eu lidasse com as restrições diretamente nesse formato aqui, o que iria acontecer? Uma violação aqui, sei lá, de 10 a terceira, poderia ser pequena em relação a uma violação aqui de 10 a menos 2, por exemplo. Então, essa diferença que está entre a ordem de grandeza das restrições pode causar instabilidade numérica principalmente. Tá? Então, por isso, na prática, lá a gente vai sempre normalizar essas restrições. Tá? Para problemas matemáticos, isso pode não fazer sentido, como a gente vai ver quando for resolver alguns exercícios, mas para problema de engenharia, a gente sempre tem alguma coisa desse tipo aqui, como esforço, tensão, qualquer coisa atuante e capacidade resistente dele. Beleza? Então, uma coisa que para ficar em mente lá mais para frente. Então, no nosso problema de otimização da nossa viguinha, como é que vão ficar as restrições? Para esse problema aqui, a gente tinha o que? Tensão atuante sobre admissível. A tensão admissível vem do experimento, vem lá do material que a gente escolheu. Então isso aqui vai ser uma constante que a gente a priori já vai conhecer. A gente precisa mostrar ou deduzir a fórmula aqui da nossa tensão atuante. Como é que a gente pode fazer isso? A gente disse que o modelo de Euler-Bernoulli é suficiente para ter uma resposta estrutural adequada aqui para essa estrutura. Então, segundo esse modelo, a gente tem o que? Tensão normal vai ser resultado aqui da uma flexão simples. Então, na flexão simples, a gente tem o momento atuante dividido pelo momento de inércia da seção transversal, vezes C, que seria a distância lá da linha neutra até o ponto onde eu quero calcular o momento, ou seja, no nosso caso, o ponto máximo, que seria uma das extremidades. Então, para esse problema aqui, o que a gente tem? O MZ seria o momento máximo atuando aqui na minha estrutura. Então, se a gente desenhar aqui o diagrama de momento fletor, a gente vai ter que o momento máximo ocorre aqui no engaste. E o valor dele é de Q vezes L. Tá? Então, a gente pode substituir o MZ pelo Q vezes L. Quanto que vale o Czinho? Distância da linha neutra até o ponto onde eu quero calcular a tensão. Como eu quero calcular a tensão máxima da estrutura, ela vai ocorrer ou na superfície superior ou inferior da nossa viga. Então o Czinho vai ser igual a A sobre 2. Tá? Então substitui esse cara aqui
E por fim, o momento de inércia de uma seção retangular lá é o nosso B ao cubo sobre 12. Então, todos os caras estão aqui na equação substituídos. Se eu simplificar um pouquinho o A, o 2 com o 12, eu tenho aqui a expressão final para a tensão atuante. Beleza? Se eu colocar ele na nossa formulazinha da desigualdade, eu tenho o nosso formato final aqui da nossa restrição de desigualdade G. Então, para o nosso problema, a gente vai ter que obedecer essa regra aqui, ou seja, 6QL sobre B ao quadrado sigma dm menos 1 tem que ser sempre menor ou igual a zero. Então a gente vê lá que a nossa restrição de desigualdade, a nossa restrição aqui de tensão, vai depender também do A e do B, que são as nossas variáveis de projeto. E por causa da nossa igualdade, restrição de igualdade lá, que é a relação entre o A e o B, é mais simples aqui. A gente já tinha o formato dela fechado. Beleza? Então notem, aqui como é um problema analítico simplesinho, a gente consegue escrever essa equação sigma x, como função das variáveis de projeto analiticamente. Se a gente complicar um pouquinho mais a estrutura, a gente não vai mais ter mais essa resposta analítica bonitinha. Vai ter que chamar um código de métodos de deslocamentos ou de métodos de elementos finitos para ter a resposta estrutural, para ter o valor de cada restrição. Então, à medida que os problemas vão ficando mais complexos, também a forma de calcular tanto a função objetiva como principalmente as restrições, no caso da engenharia estrutural, vai aumentando. Beleza? Então, isso aqui é só um primeiro formato para a gente ir vendo cada partezinha do nosso problema. Então, o nosso problema geral é como é que a gente escreve as nossas restrições. Podemos escrever dessa forma aqui: as restrições de desigualdade, como eu falei, elas vão sempre se chamar funções G. Se eu tiver várias restrições de desigualdade, vamos colocar aqui o sufixo izinho. Então, cada restrição vai ser uma G izinho. Então, e esse izinho vai variar de 1 até M. Então, esse M aqui é o número de restrições de desigualdade que a gente tem. Então, tem G1, G2, G3 até Gm. Notem que aqui a função G está com uma letra minúscula em itálico. Então isso quer dizer que seria uma função escalar. Eu posso escrever esse cara inteiro aqui colocando G como negrito. Então G negrito se torna uma função vetorial, ou seja, cada entrada do meu G negrito aqui é uma funçãozinha diferente. Às vezes, como eu tenho que escrever muita coisa, eu passo dessa notação para essa aqui ficar mais compacta. Ao invés de ser zero aqui no lado, note que um zero em negrito seria o vetor nulo, esse cara aqui. Então seria um vetor composto por zeros de dimensão m. Então, 0, 0 até m zeros aqui. Beleza? E de forma análoga aqui para as restrições de igualdade também. As restrições de igualdade são sempre o nosso Hzinho minúsculo, com o sufixo i, e elas vão de 1 até p. Então p seria o número de restrições de igualdade que eu tenho. Posso comprimir a notação, escrevendo aqui todo mundo como nosso H negrito. Beleza? O que vai formar então? Notem que o nosso espaço de projeto era o nosso X pertencente a Rn. Se eu tenho restrições, quer dizer que no meu Rn, esse espaço genérico está sendo restringido. Então a gente vai dar o nome ds para o conjunto de pontos pertencente aqui a Rn que respeitam todas as restrições. Esse conjunto S então é chamado de conjunto admissível. Como é que eu escrevo isso matematicamente? O meu conjunto S é igual a todo vetor x pertencente a Rn, tal que G de x, G negrito de x é menor ou igual ao vetor nulo, H negrito de x é igual a vetor nulo. Ou seja, o meu conjunto S é formado por todos os pontos do meu espaço Rn
que obedecem todas as restrições. Tá? Então, a solução do nosso problema de otimização tem que estar sempre dentro do nosso conjunto S, ou seja, do conjunto admissível. Ou seja, nossa solução do nosso problema de otimização tem que obedecer todas as regrinhas que a gente impôs para ele. Essa é a ideia aí da construção do conjunto admissível. Beleza? Então, só para recapitular, como é que a gente lê esse cara aqui matematicamente? O conjunto S é igual a qualquer vetor x que pertença a Rn, tal que g de x seja menor ou igual a zero e h de x seja igual a zero. Beleza? Então, você dá a definição maior, ou seja, o conjunto geral Rn, e depois aqui você coloca as regrinhas que ele tem que obedecer, separado por essa barrinha. Beleza? Então é a forma de ler aí matematicamente o que está escrito. E a notação finalmente para o nosso problema de otimização. Então existem várias formas de a gente escrever o problema de otimização. Aqui eu vou colocar duas formas que a gente vai utilizar aí ao longo do trimestre. Então a primeira opção aqui seria o quê? Como é que a gente escreve um problema de otimização? A gente quer encontrar o vetor x estrela que pertence ao Rn. Esse x estrela vai ser sempre o nosso resultado ótimo. É como a gente chama ele. Então quando vocês olharem x estrela daqui para frente, é a solução do nosso problema de otimização. Então a gente quer encontrar o vetor x estrela que pertence a Rn, que minimize a nossa função objetivo S, estando sujeito às restrições. Tá? Então, sujeito às restrições de desigualdade e de igualdade. Beleza? Normalmente, em artigos, livros de otimização, vocês vão acabar encontrando isso aqui também. Esses caras aqui são o seguinte: XL seria o limite inferior das minhas variáveis de projeto e XU seria o limite superior das variáveis de projeto. No caso da nossa viga, ela é como se eu dissesse que A pode variar entre, sei lá, 10 centímetros e 80 centímetros e B pode variar lá entre 10 centímetros e, sei lá, 50 centímetros. O que é o XL? XL são o 0,10 e o 0,10 e o XU seria o limite superior, 0,8 e 0,5. Tá? O Lzinho é de lower bound e o Uzinho é de upper bound. Estou mantendo a nomenclatura em inglês porque o livro estaria em inglês e os artigos, se forem eventualmente ler, vão estar também. Beleza? Alguém pode perguntar, pô, professor, mas isso aqui não são restrições de desigualdade? São, você pode escrever esses caras com um monte de G. Tá? Mas normalmente quando a gente está usando algoritmo de otimização, a forma de lidar com essas restrições aqui é bem diferente de lidar com essas aqui. Então a gente acaba separando elas. Tá? Esses caras são chamados como box constraints ou restrições de caixa. É como elas vão ser, vamos dizer, a caixinha lá multidimensional onde o nosso vetor x pode variar. Beleza? Então todo problema de otimização normalmente, principalmente em engenharia, vão ter lá restrições de caixa. Dificilmente a gente não vai ter esse tipo aqui de restrições. Beleza? Então essa é a primeira forma da gente escrever um problema de otimização. E a segunda forma seria essa aqui. É o que? Que o nosso vetor x estrela, ou seja, o nosso ótimo, é igual ao argumento mínimo da função f, tal que x pertença a S. Tá? O que a gente quer dizer aqui? Que o x estrela vai ser o mínimo da função f, obrigando o nosso x a pertencer ao conjunto S. Como a gente viu no slide passado, o conjunto S é o nosso conjunto admissível, ou seja, são todos os pontos x que obedecem todas as restrições do problema. Então, é uma forma mais sucinta de você escrever o problema de otimização. Normalmente a gente vai encontrar esse formato em coisas mais matemáticas e esse formato aqui em coisas mais de engenharia. Tá? Mas fica aí os dois formatos para vocês se familiarizarem com eles. Então como é que ficaria o nosso problema de otimização nesse formato genérico? Vamos então encontrar o x estrela, ou seja, encontrar o nosso B e A ótimos,
pertencente aqui ao nosso R2, que minimizem a nossa função objetivo, BAL C cifrão, sujeito às nossas restrições. Nossa restrição de desigualdade, que exprime a tensão, e a nossa restrição de igualdade, que é a relação entre o A e o B. Sempre a gente coloca aqui, por questões matemáticas, para o nosso problema fazer sentido físico, que x precisa ser composto por valores positivos. Tá? Que fisicamente, no nosso caso, não faz sentido a gente ter um A ou um B negativo, porque eles são dimensões. Tá? Então essa é a forma da gente escrever o problema. Quando a gente está montando, agora uma coisa que é sempre bom ficar de olho, quando a gente está montando o problema da otimização, é o seguinte: quanto menos variáveis de projeto, quanto menos restrições nós tivermos, melhor. Fica mais fácil de resolver, como vocês vão ver quando vocês forem lá para o caderno começar a resolver esses caras aqui. Então, antes da gente começar, ou quando a gente estiver montando um problema, é sempre bom se atentar a esse fato. E, se possível, sempre simplificar o problema. No nosso caso aqui, o que a gente pode perceber dele? A gente sabe que a nossa restrição de tensão depende só de flexão. Tá? E com isso, o que vai acontecer? É sempre melhor a gente aumentar o A do que o B. Tá? Porque se a gente olhar para a nossa restrição de flexão aqui, se eu aumentar o A, eu consigo diminuir esse valor aqui quadraticamente. Se eu aumentar o B, eu diminuo linearmente. Então eu vou sempre querer aumentar o A. Já que eu quero sempre aumentar o A, e eu tenho uma relação pré-definida entre A e B, para o nosso problema simples aqui a gente podia simplificar ele. Fazendo o quê? Simplesmente impondo nossa restrição de igualdade dentro do nosso problema. Ou seja, ao invés de eu lidar com B também como variável de projeto, eu escrevo tudo que tem em F em G como função de A, elimino o meu do problema e, por consequência, elimino também a nossa restrição H. Fazendo isso, o que a gente vai... como é que se torna o nosso problema de otimização? É encontrar o Azinho, que minimiza a nossa função x. Note que aqui eu substituí o B pela relação que ele tinha do A, ou seja, agora a nossa função f só depende de A, sujeito somente à restrição de tensão, porque eu substituí onde tinha B pela relação do A, e a função H1 que a gente tinha é a própria relação que a gente utilizou. Beleza? Então, esse problema de otimização que está aqui no quadro é bem mais fácil de resolver do que o anterior. Por quê? Porque ele é um problema de uma dimensão, então aqui é um R1, e a gente só tem agora uma restrição também. Tá? Então, logicamente, isso aqui é um problema bem simples, genérico, só para vocês pegarem o feeling da coisa. Sempre que estiverem montando um problema de otimização, se vocês conseguirem simplificar alguma coisa, simplifique, porque cada dimensão que tiver a mais no nosso vetor x e cada restrição que tiver a mais é um montão de contas a se fazer adicional. Tá? Tá? Pra vocês ficarem ligados com esse tipo de detalhe. Então aqui 2 trabalhos de casa sugeridos aí para a próxima aula. O primeiro aqui eu vou pedir para cada um fazer vocês apresentarem, que é o seguinte: vocês pegarem um problema de otimização, vocês montarem um problema de otimização. Tá? Então vocês vejam algum assunto que vocês têm interesse, algum problema que já viram, ou eventualmente até do livro querem tirar um de lá e estudar melhor. O que vocês vão fazer? Montar lá, é bem simples, assim, 3, 4 slides no máximo, mostrando o problema em si, a ideia dele, como a gente fez aqui, é a viguinha e tal. Vamos mostrar a função objetivo do problema. Dentro da função objetivo que vocês conseguem mexer, ou seja, quais são as variáveis de projeto, e por fim, quais são as restrições que o problema de otimização tem. Tá? Então, para montar esse cara genericamente e trazer na primeira aula, pensem assim em apresentações de até 5 minutos, coisa bem express assim. Daí cada um projeta na tela e mostra o probleminha que trouxe. Tá?
E a segunda tarefa que é preciso começarem a mexer com alguma plataforma de programação é resolver o nosso problema da viga graficamente. Tá? Então o que vocês vão fazer é basicamente pegar a função f e plotar as curvas de nível dela e plotar as funções g e h. Então, vamos pegar essa versão aqui genérica da nossa viguinha, que vocês vão fazer? Vão ter lá uma figura. Dentro dessa figura, vocês vão plotar as curvas de nível de f, como é que ela está lá. Então, vocês vão ter as curvinhas de nível da função objetivo e vão plotar essas duas restrições. Então, escrevê-las no espaço, e vocês começam a enxergar graficamente como funciona um problema de otimização. Então, vocês podem, por exemplo, colocar aqui no eixo da figura, no eixo horizontal, o valor da base, no eixo vertical, o valor da altura, e as curvas de nível vão representar a nossa função f, os valores de f, e plotar aqui nesse plano essas duas funções, função g e h de x. Beleza? Então, com isso aí vocês começam a ver graficamente como funciona um problema de otimização e, ao mesmo tempo, conseguem começar, ou já quem souber, utilizar aí uma plataforma de programação. Beleza? Então, nessa parte aqui a gente encerra a parte expositiva da aula. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas.